Questão número 5 de áreas. Aqui eu quis fazer o desenho, ainda não completo, da questão para que possamos entender melhor como resolvê-la. A construção do desenho foi feita com vários hexágonos. O hexágono central é esse. Esse é o hexágono da ponta de cima e aqui são os hexágonos laterais. E ele fez uma junção dos centros destes hexágonos, conectando ao lado, depois logo abaixo, fazendo um hexágono maior, que aqui eu vou apenas indicar que existe esse segmento. Aqui também ele construiu este outro segmento e depois foi descendo até o próximo centro. Com isso ele construiu o resto do hexágono. A região rachurada dele, que é esta região aqui pintadinha, ela tem como limites parte do hexágono superior, ou seja, essa região tem estes segmentos aqui, delimitando a área, assim como esta, que é a lateral do nosso hexágono. E estes outros dois segmentos, que batem bem aqui, nesses pontinhos, que vão delimitar os segmentos desta nossa área. Primeiramente, o texto fala que o hexágono tem lado igual a 1, ou lado unitário. Esse lado se estende por todo o nosso hexágono, portanto, este segmento aqui também vale 1. Agora, olhando para o hexágono, nós recordamos que ele é feito a partir de 6 triângulos equiláteros. Aqui eu vou desenhar um deles. Perceba, portanto, que aqui vale também exatamente 1. E que a junção deste ponto do centro até o outro ponto central do meu hexágono nos obriga a traçar uma reta que corta exatamente ao meio a lateral dele. Nós temos aqui triângulos equiláteros e este segmento, quando se une a outro triângulo equilátero na lateral, notoriamente é um losango em que nós temos aqui 60 graus, 60 graus, 30 graus e 30 graus, 60 graus, 60 graus, 30 graus e 30 graus e 90, que completaria aqui de 60 graus, 30 graus, falta 90. Toda essa segmentação nos permite observar que esta medida é justamente a altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Aqui, da mesma forma, podemos dizer que equivale à altura L raiz de 3 sobre 2. Com isso, nós temos a certeza também, uma vez que este segmento é a altura, de que esta medida é a metade do lado do meu hexágono. Portanto, vale meio neste segmento. E aqui também, uma vez que reparte no meio nosso lado, formando 90 graus, nós temos aqui valendo meio. Toda essa observação ela só nasce quando você define todos os triângulos equiláteros e faz uso de todas as propriedades angulares possíveis, como eu tinha mencionado, com relação aos 60 graus, 90 graus, 30 graus. Feito isso, nós podemos agora calcular esta área. Perceba que eu tenho aqui um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo e um triângulo equilátero. Portanto, a área vai nascer com esse triângulo retângulo, base vezes altura, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Perceba que eu já troquei lado valendo 1, lado unitário. Isso facilita os cálculos. Raiz de 3 sobre 2 é esta medida da altura, uma vez que o lado vale 1. Agora a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o lado ao quadrado vale 1, mais a área desse triângulo retângulo. A base vezes a sua altura, raiz de 3 sobre 2, dividido tudo isso por 2.
Agora nós podemos fazer algumas simplificações ou arranjos. Essas duas contas multiplicadas sairia a raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4 dividido por 2. Significa que nós temos que multiplicar por meio. Mais raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4 vezes meio. Agora seria interessante perceber que a metade de raiz de 3 sobre 4 mais outra metade de raiz de 3 sobre 4 dá justamente raiz de 3 sobre 4. Nós podemos somar, ficando 2 sobre 2, que vai cancelar, sobrando apenas raiz de 3 sobre 4. E esse último raiz de 3 sobre 4, resultando em 2 raiz de 3 sobre 4. Finalmente, raiz de 3 sobre 2, sendo essa a área dessa região achurada.